Igreja, amém? Meu irmão, que Deus fez ontem aqui nesse lugar. Nós fomos dormir tarde, meditando em tudo, muito grato ao Senhor pela manifestação. E muitos adoradores reunidos aqui num só propósito. Eu vi baterista compartilhar prato, irmão. Cada um servindo com violão, contrabaixo, o pessoal da dança em um só propósito, em unidade. Nós cremos nessa manifestação de Deus, que isso foi o que Jesus ele orou antes dele ser crucificado. Ele falou, olha, que eles sejam um. Talvez você não saiba, mas nós somos movidos por essa questão, por este valor de unidade. Tanto que quando Deus nos deu um apontamento para a igreja que não nasceu por algumas falhas nossas, a igreja seria a Comunidade Evangélica Unidade, com a sigla CEL. Mas o que queima dentro do nosso coração é esse fervor por unidade, esse fervor por comunhão, esse fervor por esperança, esse fervor por vidas sendo transformadas. Amém? Meu irmão, enquanto você separa aí a sua oferta, o seu dízimo, quero convidar você, aqui nessa casa nós nos movemos por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor ele já nos deu, Ele já nos abençoou. Então que nós venhamos ser gratos. Nós nos movemos por gratidão, não é por aquilo que o Senhor ele pode fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez. Amém? O apóstolo Paulo ele diz para nós em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala assim, olha, no verso, deixa eu ver aqui de qual, do verso 10, será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais, entre vocês não temos o direito a uma colheita material. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento, mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que o trabalhador no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e que os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo que tanto colaborou, que tanto cooperou para o avanço da igreja. Ele que escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele estava falando aqui, olha, para a igreja, eu tenho o direito de usufruir, assim como os sacerdotes, eles se alimentavam das ofertas no templo, mas eu tenho uma coisa de me orgulhar, que eu sempre cobrei, eu sempre preguei, sempre proclamei a verdade, sem cobrar nada. Hoje nós vemos muitas pessoas que para fazer qualquer movimentação, eles já colocaram um preço na sua unção, um preço na graça que recebeu. E, meu irmão, o favor de Deus, ele é imensurável. Não dá para medir. Ninguém deu nada para o Senhor para que recebêssemos a salvação. É tudo por mérito de Jesus Cristo. Então, por diversas vezes, nós saímos para pregar em outras igrejas, em outros lugares, e somente com a gratidão de que o Senhor ele fez por nós. Diante de tantos acontecimentos, se não fosse a graça do Senhor, com certeza nós nem estaríamos aqui. Portanto, tudo que fazemos aqui, cada movimentação nessa casa é free, né? É free, conferências, congressos, exceto algumas, né? Alguma cantina que ninguém aguenta dar comida para crente, né? Mas nós sempre temos momentos de comunhão e partir do pão, onde nós vemos a provisão do Senhor, onde cada um contribui com alguma coisa, contribui com alguma parte, e nós usufruímos de um todo, não é verdade? Então assim é nessa casa.
nós estamos trabalhando aí incansavelmente para que esse ambiente venha a se tornar cada vez mais agradável. Conseguimos trocar as cortinas, dá um glória a Deus. Né? A Beth aí trabalhou bastante, correndo até mais tarde para dar conta do trabalho dela e ainda dessas cortinas. Né? Então, glória a Deus pela vida dos nossos empresários e tantas outras pessoas que têm nos abençoado. Lá atrás agora está rebocado, graças a um pedreiro que nós temos aqui, Ronaldo, abençoado. Brincando, não é pedreiro não, irmão, mas tem uma graça de Deus na chapação da colher. Amém? E tantos outros, parede pintada, tudo que tem aqui é porque pessoas ofertaram seu tempo, ofertaram sua vida, ofertaram parte do seu dia para cooperar com o avanço da igreja, para que nós venhamos cada vez mais estar reunidos neste lugar, para que você traga a sua família, diga amém. E sua família entenda a mensagem, diga amém. E seja salva, diga amém. Amém. Então, meu irmão, creia nisso, porque o Senhor ele se movimenta quando nós nos preparamos. Não fazemos isso por qualquer outra motivação a não ser levantar pessoas. Nosso intuito aqui não é levantar recursos, é levantar pessoas. Tem gente aí que quer sim obter lucro desonesto, como diz as Escrituras, pregando a palavra que recebeu de graça. Mas nós não, nós queremos louvar o Senhor como nós fizemos aqui. Pegou seu cafezinho aí? Vai chegar aí para você. Olha aí. Obrigado. E isso tudo, meu irmão, não é pecado nós servirmos, nós nos prepararmos. Pecado é nós entendermos a palavra e não colocarmos ela em prática. Não obedecermos aquilo que está escrito, quando você tem o pleno conhecimento do que o Senhor ele falou. Então, meu irmão, preste bem atenção no que o Espírito Santo ele está falando à sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, quero convidar você a ofertar. Você pode fazer a tua oferta pelo Pix, pelo envelope ou pela maquininha. Você pode devolver o seu dízimo. Meu irmão, e tenha certeza que não existe um sequer que sempre foi fiel ao Senhor, que o Senhor não entregou muito mais do que ele desejava, do que ele pediu. Acontece que sempre a bênção que o Senhor ele tem para entregar para mim, para você, tem a ver com um coletivo, não com o individual. Sempre vai ter a ver com o coletivo. Precisa respingar, precisa transbordar. Respingar não, transbordar no coletivo. Então, que muitas pessoas sejam abençoadas por tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, por tudo aquilo que o Senhor lhe entregar nesses dias. O ano ainda não terminou, talvez você tenha feito muitas listas de objetivos e talvez diante dos dias passados parece ser impossíveis de serem alcançados esses objetivos. Mas saiba de uma coisa, que o homem ele tem a capacidade de fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então coloca diante do altar, coloca a sua esperança nele, a sua confiança no Senhor, e o Senhor ele vai se movimentar, eu tenho certeza, a partir de um coração com as motivações corretas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você que já tomou seu cafezinho aí, glória a Deus. Quero orar com você, meu irmão. Aleluia. Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela unidade da tua igreja, ó Deus, porque estamos entendendo, Senhor, e é o Senhor que está nos dando essa capacidade, e o Senhor está se revelando a nós. Portanto, Pai, pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao teu, um coração generoso, um coração capaz, ó Deus, de transbordar, de estender as mesas. Meu Deus, eu oro aqui, ó Deus, por empresários, pelos empresários que já tem aqui nessa casa, pelas empresas que vão nascer. Meu Deus, eu oro, Pai, para que seja transbordante, para que sejam prósperos, ó Deus, para que alcance muitas famílias, para que a sociedade, ó Deus, seja beneficiada com o serviço desenvolvido por cada profissional que aqui está. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Deus, para viver esse transbordar. Nos dê o coração alinhado, Senhor, que as bênçãos jamais nos roubem a tua presença, a vontade e o desejo, Senhor, de entregar o primeiro dia da semana para ti, de entregar, Senhor, as primeiras horas, de entregar, Senhor, a melhor parte da nossa vida para o Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, transborde sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, medidas recalcadas, sacudidas, transbordadas
transbordantes. Meu Deus, que os recursos dos teus filhos não sejam como aqueles, ó Deus, colocados em saco furado, porque esqueceram da sua casa, esqueceram do templo, esqueceram, Senhor, de viverem, ó Deus, a vontade do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, preserva-nos, Senhor, no caminho da retidão, da justiça, ó Deus, da honestidade. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Você que trouxe sua oferta, pode trazer diante do altar ou fazer através do Pix, tenha liberdade. E os que fizerem podem se assentando para a glória de Deus. Amém? Que o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é tremendo. E que Deus retribua de uma maneira poderosa. Meu irmão, tudo aquilo que você tem semeado. Amém? Glória a Deus. Júnior, você tange? Teclado? Não? Amém. Eu já ia te escalar. Glória a Deus. Amém. Preciso de uma ajuda aqui, gente. Vou mudar aqui a configuração do tablet aqui. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, verso 24. Dá lá para a Jennifer mudar para mim a configuração do tablet aqui, por gentileza. Amém? João, capítulo 5. Estava orando pela manhã e com o coração grato, irmão, com o coração grato. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo. Obrigado. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do homem. Amém? Estenda as mãos para cá, orem por mim, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, precisamos de Ti, precisamos ouvir Tua voz, precisamos da Tua direção nesses dias. Ó Deus, talvez pessoas entraram aqui precisando somente de uma palavra e de uma resposta. E o Senhor é a resposta, Senhor, para todos os nossos questionamentos. O Senhor, ó Deus, é a luz que ilumina a nossa escuridão. Ó Deus, o Senhor é a calmaria, ó Deus, no meio da tempestade. O Senhor, ó Deus, é a nossa esperança no meio do caos. Portanto, Pai, que toda a nossa expectativa esteja em Ti nesse momento, que se cale todas as outras vozes da preocupação, da ansiedade, das aflições, das calúnias, das mentiras, das falácias, meu Deus, e que venhamos ter a predisposição no nosso coração para ouvir Tua voz, para ouvir, ó Deus, a grandeza de tudo aquilo que o Senhor tem revelado nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, Jesus está dizendo aqui, eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa pessoa jamais será condenada, mas já passou da morte para a vida. E o texto que me chamou mais atenção ainda é que ele disse, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Meu irmão, eu estava aqui ontem e na última canção que nós estávamos ministrando, foi como se um filme tivesse passado pela minha cabeça. E eu me voltei e as lágrimas começaram aqui a rolar ali. Eu tentei dar uma segurada, porque eu sei de onde o Senhor Ele me tirou. Eu sei o lugar, aquele vale escuro da morte. Meu irmão, a realidade é que eu estava morto. Só que no meio da morte, o Senhor, Ele bradou. No meio da dor, do sofrimento, o Senhor, Ele bradou, e eu consegui enxergá-lo. Eu consegui escutá-lo. E essa mensagem pela manhã, ela fez sentido para mim. Chegou um momento em que os mortos ouvirão a voz. E aqueles que a ouvirem,
viverão. Porque tantos de nós enfrentamos tantos momentos de dor, muitas vezes causados por relacionamentos que nós tivemos, que nos fez sofrer, que nos fez chorar, que perdas irreparáveis, e isso nos levou a um lugar de morte. Pasme você, mas muitas pessoas já morreram aos 25 anos e só estão aguardando ser enterradas aos 60, aos 65, aos 80. Porque já não sonham mais, já não acreditam mais, já não têm esperança, vão vivendo no automático de uma vida onde todos estão apáticos, diante de uma realidade do novo que pode vir, da esperança que nós só podemos encontrar em Jesus. Então nós cremos, meu irmão, que o Senhor é aquele que ressuscita mortos, o Senhor é aquele que, de fato, Ele fala a pessoas que estão numa condição totalmente desoladora, totalmente devastadora, e o Senhor, Ele chama, arranca essa pessoa desse abismo e traz para a luz. Talvez foi assim com você, talvez você esteja enfrentando esse momento de dor, de tristeza, de angústia, mas eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui, meu irmão, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a nossa esperança. Por isso que quando foi nessa casa, nós estávamos orando e meditando acerca do nome, porque não poderia ser o outro nome, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. E nós falamos, Senhor, qual é o apontamento, qual é a direção? E o Senhor nos fez olhar para nós mesmos e entender que Ele é a nossa esperança. Por isso nós escrevemos, Jesus é a esperança. Porque além de tantos outros atributos, visíveis e invisíveis de Deus, o Senhor, Ele é a nossa firme esperança, meu irmão. E se você esperar, e se você confiar, e se você não desistir, se você não olhar para trás, se você não ir na conversa de todo mundo, Ele vai se mover no tempo certo, Ele vai se levantar diante de você e vai mudar a sua sorte, como Ele mudou a minha. Amém? A palavra, meu irmão, de Deus, ela é a verdade, e nós precisamos crer nisso. A incredulidade humana, ela não pode invalidar a verdade. O fato de a pessoa dizer, eu não creio, eu não acredito, não invalida a verdade. Meu irmão, antes de Newton descobrir a lei da gravidade, ela já existia como verdade absoluta. A verdade é uma pessoa, nós declaramos aqui que é tudo sobre Ele. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos e nós apontamos para Ele. Talvez eu possa ser o homem de uma mensagem só, como Ulisses diz. Ele, por falar tanto de amor, mas eu falo para vocês de esperança, e a nossa esperança é Jesus. Diga amém. Meu irmão, o Satanás, ele não tenta nos controlar com as chicotadas que ele pode tentar nos dar na nossa carne, mas ele tenta lançar mentiras no nosso coração. Ele tenta lançar mentiras, falácias no nosso coração. Tu já escutou na sua mente, poxa, está demorando, o cumprimento da promessa de Deus para mim está demorando, a bênção está demorando para essa tempestade passar, e tantas outras mentiras. Deus não está te ouvindo, Deus não está ouvindo o teu clamor, Deus não está ouvindo a tua voz, Deus não está te vendo, ninguém está te vendo, ninguém consegue te entender, ninguém consegue compreender essa situação que você está vivendo. É uma mentira, porque os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, todo lugar. Não tem lugar onde nós não possamos nos ocultar de Deus. Mas o inimigo, ele tenta lançar mentiras e mentiras, falácias e falácias, para que nós não venhamos se firmar na verdade. Meu irmão, eu vejo algo que tem acontecido nesses dias. O intuito de Satanás nesses dias não é tirar pessoas das igrejas, é levar essas pessoas para falsas igrejas. Falsas igrejas. Pastor, como eu identifico uma igreja falsa? É uma igreja que não está pautada aqui, na palavra, é uma igreja que está pautada na emoção, é uma igreja que está pautada no movimento, uma igreja que está pautada
apenas na performance humana, uma igreja que está pautada somente em obter lucro desonesto. Então o diabo ele tira pessoas de igrejas que têm proclamado a verdade e leva essas pessoas para falsas igrejas, porque assim elas vão para o inferno achando que estão indo para o céu. Porque é difícil ficar numa igreja que prega a verdade? Porque a verdade sempre vai nos confrontar, sempre vai nos mostrar para nós mesmos, e muitas vezes quando eu olhar para eu mesmo, eu vou ver que eu não sou tão bom quanto eu pensava ser, que eu não posso tanto quanto eu pensava que podia, que eu não sou melhor que ninguém, e que se eu quero ser o primeiro, eu preciso ser o último. Se eu quero ser o maior, eu preciso ser o menor. Se eu quero ser reconhecido, eu preciso servir à mesa, eu preciso servir a todos. Então essa é a verdade do Evangelho, que ao mesmo tempo é complexa e profundo, e ao mesmo tempo é simples demais. Então, meu irmão, são dias de atenção para nós pautarmos a nossa vida aqui nessa verdade. Nessa verdade. Se vir qualquer outra pessoa, pode vir um anjo e pregar um outro evangelho. Se pregar um outro evangelho, precisa ser descartado. Evangelho significa boas notícias. E sabe qual é a boa notícia para nós? Para nós termos a esperança para continuar vivendo, continuar caminhando, para nós ressuscitarmos, que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Essa é a grandeza do Evangelho. Então, meu irmão, nós não precisamos enfeitar, nós não precisamos criar ambientes ou movimentos, nós só precisamos adorá-lo, nós precisamos entender como aquele que é digno, ele deseja ser adorado por nós. Então nós estamos aqui nos movendo através de ensinamentos que têm nos fundamentado na palavra, porque não vai ser qualquer notícia que vai nos fazer desistir, que vai nos fazer sair, que vai nos fazer abandonar a fé, que vai fazer a gente olhar para trás. Porque igreja, meu irmão, é um lugar de pessoas, diga assim comigo, um lugar de pessoas. E tem pessoas que têm problema e tem pessoas que são problemáticas. Pessoas que têm problema, elas vão resolvendo, vão ali, né, enfrentam os seus problemas, as suas dificuldades, mas as pessoas problemáticas, elas criam um problema para cada solução. E nós precisamos aprender a viver no coletivo. Não adianta você se isolar, não adianta você só tem um objetivo para você entrar para o quarto, é para falar com o Senhor em intimidade. Mas o isolamento não é, o isolamento é para você, meu irmão, se esquecer das promessas de Deus, sabe, muitas vezes você está lá isolado numa posição fetal, tentando se esquecer do mundo, tentando se esquecer dos problemas, tentando se esquecer das perdas, tentando se esquecer daquilo que fizeram contra você, mas meu irmão, existe cura no coletivo, porque existem pessoas que ferem, mas existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos curar, para nos dar um abraço, e aí vários filmes vão passando na sua cabeça, pelo menos foi assim comigo, as amizades que eu fiz, alguns ambientes que eu entrei, e muitas vezes não foi a palavra do altar que marcou a minha vida, mas uma pessoa que chegou e me abraçou, e liberou uma palavra apenas, com uma atitude, ela demonstrou algo que veio do céu para a minha vida, uma cura imediata. Então, meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está nos revelando a sua palavra, a verdade. No Salmo 119, no verso 160, diz que a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E nessa casa nós decidimos ser proclamadores da verdade. Viver na verdade, viver na transparência, viver na claridade. Meu irmão, hoje existem tantas pessoas que através desse equipamento escondem tantas coisas, porque aqui muitas vezes está a parte da nossa vida. É o espelho, é a agenda,
tem milhares de amigos conectados em várias redes. Aqui eu assisto televisão, aqui eu assisto notícias, eu vejo notícias, aqui eu me conecto. E muitas vezes eu posso estar aqui ocultando coisas, e a mentira, como diz o ditado, ela sempre vai ter perna curta. E a mentira é um pecado que traz uma paternidade. O diabo, ele é o pai da mentira e vem pecando desde o início. Então, nós podemos aqui, meu irmão, esconder muitas coisas, mas o Senhor, Ele nos enxerga, Ele nos contempla todos os dias. Eu conheço uma pessoa que se declara ateu e fala assim: olha, não existe coisa melhor do que a liberdade. E ele aponta assim o celular. Não existe uma coisa melhor do que a liberdade. Eu tenho a liberdade de poder largar isso aqui a hora que eu quiser, no lugar que eu quiser. E qualquer pessoa que vir e abrir, pode abrir e não vai encontrar nada que desabone o meu caráter, que me desqualifique naquilo que eu preciso estar vivendo corretamente. Então, meu irmão, nós vemos que muitos relacionamentos estão sendo destruídos por conta da mentira. Muitos contratos estão sendo quebrados por conta da mentira, daquele jeitinho brasileiro que muitas pessoas declaram ser honestos, e não é. É por isso que o Senhor, Ele vem nos purificando, o Senhor, Ele vem nos alinhando, Ele vem nos transformando, para vivermos o novo dEle, porque Ele é a verdade. Amém? Então, nós decidimos aqui nessa casa se mover pela verdade, e quem prega a verdade não espera por troféus. Jesus disse que seríamos perseguidos e não aplaudidos. Então nós estamos aqui para proclamar a verdade, porque só a verdade tem o poder de trazer libertação, de trazer liberdade, meu irmão. E são muitas pessoas que estão vivendo presas, estão vivendo algemadas. A Jennifer disse algum tempo atrás que nós não somos aquilo que nós publicamos no Instagram, nós somos aquilo que nós escondemos no WhatsApp. E nós precisamos ter muito cuidado, porque, meu irmão, o Senhor, Ele está fazendo uma leitura das nossas vidas, e a autoridade que recebemos é dEle. E onde o inimigo, ele vai encontrar um acesso, como o Edvan bem ministrou na quinta-feira aqui, quando nós temos desvios de caráter, quando nós deixamos pendências, lacunas, brechas. Então o Senhor, Ele está preparando a sua igreja na verdade. O Senhor, Ele está preparando um povo que vai viver através da verdade. E um povo que vive através da verdade não se conforma com a corrupção, com a desonestidade, com a mentira. Com a mentira. Ah não, mas é só uma mentirinha, é só isso. Não, meu irmão, o Senhor, Ele está nos alinhando, porque, olha, a mensagem do Senhor é: se santifiquem. Se santifiquem, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Então é por isso que é necessário uma preparação. Vai exigir mais daqueles que têm intimidade, vai exigir mais daqueles que têm renunciado dia após dia. Eu não quero viver uma vida religiosa, uma vida onde eu me emociono na igreja, onde as pessoas acham que eu sou um cristão, alguém que é cheio do Espírito Santo, mas na realidade eu não sou, não. Eu quero viver cheio todos os dias, a ponto de transbordar em todas as pessoas que chegarem perto de nós. Então o Senhor, Ele já liberou uma unção sobre a sua vida, e essa unção, ela precisa sair para fora nesses dias, e não pode existir lacunas, brechas, que impeçam você, que te desabonem, que te fazem se sentir incapaz de transbordar essa unção. Porque o Espírito Santo, ele traz um apontamento para nós: ora por essa pessoa, olha, toca essa pessoa e diz assim, assim, assim para ela. E naquele momento o inimigo, ele vem tentando te lembrar dos teus pecados, tentando te lembrar de algumas lacunas que talvez tenham ficado abertas. E é por isso que eu preciso ser um reparador de brechas. Venham tampando, permitir que o Espírito Santo, ele venha me blindando de qualquer ação maligna, porque, meu irmão, a natureza, a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Então nós pregamos, meu irmão, e nos movimentamos para que o Senhor, Ele venha curar através das nossas mãos, Ele venha libertar, Ele venha tocar pessoas.
Nós estávamos aqui ontem num ambiente profético e tantas pessoas aqui abraçando umas às outras e profetizando, e uma aqui chorando daqui, outra chorando dali, e essa é a movimentação do corpo, meu irmão, uma movimentação de verdade, de entrega, é real, sabe? A igreja que nós sonhamos, ela existe, e ela precisa partir de nós, partir da verdade que há em nós. O mentiroso, ele não vai conseguir ficar numa roda de pessoas que só conseguem falar a verdade. Tem mentiroso que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que ele mesmo acredita na mentira dele. E classifica a mentira dele como a verdade. Só que o mentiroso, ele exagera, né? Então, muitas vezes, ele conta algo aqui e acrescenta já algo ali para o outro, e na outra para o outro. Meu irmão, nós somos chamados para viver na verdade, na luz, na claridade, porque Jesus, ele é a verdade. Em João 14,6, ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, tem uma história de 2 homens, que eles estavam numa universidade, estavam cursando medicina, e eles estavam indo muito bem nas provas. E no final do semestre, eles só tinham nota 9 e 10. Estava tudo certo. E havia uma prova final no curso. E eles estavam tão confiantes que eles falaram assim, não vou estudar mais não, estou tranquilo. A gente tirou 9 e 10 o tempo inteiro. E na segunda-feira a gente vai fazer a prova e está tudo certo. E eles foram festejar e beberam e se embriagaram e tiveram uma ressaca tão forte que na segunda-feira eles acordaram atrasados para a prova. Imploraram para o professor deixá-los fazer a prova de conclusão do curso. E olha só, de tanto eles implorarem, o professor ele falou assim, tá bom, amanhã vocês podem vir fazer a prova. E aí, na terça-feira, eles voltaram para fazer a prova, eles estudaram, né, fizeram uma revisão, só que o professor ele teve uma sacada, ele colocou os 2 em salas separadas. Na desculpa que eles deram para o professor, eles falaram assim, olha, a gente se atrasou porque o pneu do carro furou, você não sabe o que aconteceu, o transtorno que nós tivemos, a gente estava sem step, e foi um transtorno terrível. Então, por conta disso, o professor deixou eles fazerem a prova. Chegou no outro dia, sala separada, e aí eles, primeira questão, primeira página, eles fizeram uma questão tranquila, resolveram, falaram, tranquilo, essa questão valia 5 pontos, e a outra questão valia 95 pontos na página posterior, e a questão era, qual dos 4 pneus do carro que furou? E essa questão valia 95 pontos. É que eles estavam falando a verdade mesmo? Eles precisariam de muita sorte para acertar qual dos 4 pneus do carro que havia furado, para eles passarem. Então, meu irmão, moral, é muito melhor a gente viver uma vida pautada na verdade. Eu sei que existe um mundo que promove mentira o tempo inteiro. Porque muitas vezes as pessoas estão caminhando e vivendo uma vida farsa, não querem ver o contexto em que estão, se depararem com a realidade do fato que precisa mudar, que precisa buscar Deus com muito mais devoção, que precisa se entregar mais, que precisa tomar atitudes diferentes para obter resultados diferentes. Mas, meu irmão, a gente precisa ser real conosco. O Espírito Santo, ele vem alertando-nos para que venhamos ser reais conosco. Você sabe por quê, meu irmão? O Senhor, ele quer te entregar. Já está disponível. Ele quer te entregar mais. Ele quer fazer com que você, meu irmão, seja uma carta viva nessa terra. Seja a luz deste mundo, o sal dessa terra. Então, não tem limites, meu irmão, para aqueles que estão inteiramente submissos ao Senhor e à sua autoridade.
O Senhor, Ele já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso não nos trará nenhum dano. Nós precisamos adentrar em lugares que nunca adentramos. Precisamos nos mover através do Espírito Santo. E como o Ronaldo disse aqui no início, orar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, porque o Senhor, Ele quer realizar maravilhas onde nós estamos inseridos. Nós estamos vendo aqui o Senhor dando revelações. Ele está nos preparando, Ele está afiando as espadas, Ele está separando os soldados. Se lembra como foi com Gideão, meu irmão? Uma galera se alistou para ir enfrentar o inimigo, só que não foi todo mundo, não foi. Porque senão aquele povo ia pensar, não, nós vencemos na nossa força, na nossa capacidade de enfrentar o inimigo, na nossa capacidade de guerrear. E aí o Senhor, Ele foi ali dando algumas estratégias, e meu irmão, só sobrou 300 homens, e eles venceram um inimigo, venceram um exército muito poderoso. Então é assim que Deus faz, não é do nosso jeito, mas é com pessoas que decidem a andar em medidas maiores, em níveis mais profundos, em lugares mais altos. Então não é para qualquer um, o evangelho da verdade nesses dias. Nós temos visto, eu acompanho a plataforma, o canal de missões Portas Abertas. Nós temos visto grande devastação da igreja na Índia e em tantos outros países, da janela 10x40, onde pessoas cristãs estão sendo perseguidas, estão sendo mortas, igrejas estão sendo destruídas, sabe? E nós temos a liberdade aqui para profetizar, para clamar, para trazer vida, mas talvez nós venhamos enfrentar um tempo como esse, para evidenciar quem é de verdade, quem é cristão de verdade, quem não vai negociar a verdade, quem não vai colocar um preço nos seus valores, na sua crença. Entende, meu irmão? Entende? Nós vemos a política dividindo a igreja, nós vemos tantas pessoas se denominando e acreditando em tantas coisas e se baseando na cultura. Não, meu irmão, a bússola é a Bíblia, a bússola é a palavra, Ele é a palavra. Essa palavra, meu irmão, ela é a verdade. E nós precisamos entender quem ela está revelando. Em João 8,32 tem um versículo que muitos decoraram já. E ele vai dizer assim, olha, então conhecerão a verdade os libertará. No versículo anterior ao qual eu li, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou. E então conhecerão a verdade os libertará. Meu irmão, nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus para que nós não venhamos ser enganados com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, por falsos profetas, por tantas coisas. Ou até mesmo por pensamentos que nós alimentamos. Estão entendendo? Diga amém. Na oração de João 17, Jesus ele disse assim, olha, Senhor, consagra-os, ou em outras traduções, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Santifica-os, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Você sabe quem vai ser feliz, quem vai ser bem-aventurado nessa terra? É aquele que medita de dia e de noite. Meu irmão, Salmo 1, aquele que medita dia e de noite, ele vai ser comparado a alguém que foi plantado junto a ribeiros de águas. Essa pessoa ela vai produzir o fruto na estação própria. Tudo que fará vai prosperar. Entende? Entende? Porque muitas coisas não dão errado, pastor. Eu não creio, eu desanimo, porque eu faço e nada acontece. Eu tento e nada dá certo. Meu irmão, existe um princípio a ser cumprido, existe um princípio estabelecido na palavra. E se você meditar, meu irmão, aqui é o manual para a família, para o negócio, é o manual, meu irmão, para a sociedade. Daqui foram tiradas muitas leis, aqui é o fundamento das leis morais. E sem a palavra, meu irmão, tudo vai se perdendo, vai se desmoronando.
vai ficando sem estrutura. A sociedade vai se corrompendo na iniquidade e vai sendo tragada pelo câncer chamado pecado. O Senhor, eu meditando nessa palavra, Ele me levou até Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde conta a história de um jovem que estava no sermão de Paulo. Atos 20, do 7, ele diz assim, olha, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos, de lá para partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Meu irmão, olha só, o apóstolo Paulo, ele teve revelações do Senhor, tanto que ele compartilhou na carta de Romanos, ele compartilhou, todas as cartas dele são abençoadoras para a igreja, que se movimenta na eternidade. Meu irmão, ele estava ali transbordando sobre aquela igreja. Ele falou, olha, eu vou embarcar no dia seguinte, então eu preciso pregar o Cristo, eu preciso pregar a mensagem, eu preciso pregar a verdade para esse povo, eu preciso fundamentá-los, para que eles não sejam enganados por outras pessoas. Eu preciso. Ele estava ali pregando por horas, ensinando. E aí, meu irmão, tinha um jovem nessa pregação. Era um ambiente, estava iluminado. Está aqui, bem claro, era iluminado por muitas lamparinas. Sabe, a gente vê lá na parábola das virgens, que o noivo chegou, meu irmão, e chamou para as bodas as mulheres, as noivas, que estavam com as lamparinas acesas. Esse era um ambiente onde tinha muitas lamparinas acesas, era um ambiente de claridade, era um ambiente de verdade, onde a verdade estava ali sendo proclamada. E aquele jovem sentado no parapeito da janela. E a janela é um lugar onde aqueles que estão dentro têm a oportunidade de olhar para aqueles que estão fora, para o ambiente externo. A janela é um objeto que ela tem essa finalidade de, olha, eu estou aqui dentro, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar tudo que está acontecendo fora. Ou seja, eu estou aqui num ambiente de claridade, de luz, de verdade, mas, poxa, aquele ambiente lá fora de escuridão, aquele ambiente de desejos, de prazeres, também me atrai. A janela é um ambiente de indecisão. Poxa, eu estou dentro, mas ao mesmo tempo eu quero estar fora. E o discurso de Paulo, a mensagem, ela foi ali, ele foi fundamentando, foi pregando. E o que aquele jovem sentiu? Diga assim comigo, sono! Ele foi ficando sonolento. Ele acabou caindo, meu irmão. Por que ele não cai por lado de dentro? Era mais fácil cair pro lado de dentro, né? Sim ou não? Talvez. Mas talvez as inclinações dos desejos dele estavam mais pro lado de fora do que pro lado de dentro. Estava mais para a mentira do que para a verdade. Estava mais dos prazeres do que para a santidade. E assim nós temos visto muitas pessoas hoje, simpatizantes do evangelho, da cruz. Meu irmão, esse evangelho de boas notícias, Jesus, ele foi o precursor no Novo Testamento, da nova aliança, que entregou a sua vida, mas não foi apenas Jesus. Após Jesus, muitos outros entregaram suas vidas, entregaram tudo, irmão, para que o evangelho, a verdade, ela fosse proclamada. Nós cantamos aqui, olha, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Muitas pessoas, muitos cristãos foram devorados por leões,
foram queimados vivos. Mas uma coisa eles não fizeram, não negociaram, não abriram mão da verdade. Não abriram mão da verdade. Ananias, Misael e Azarias, eles mesmo sendo colocados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, eles não negociaram a verdade. Eles não negociaram a verdade. Eu não vou me dobrar diante de um ídolo. Pode ser quem for, o decreto pode vir de quem for. Eu vou adorar somente o meu Deus. Eu não vou me dobrar ao som, pode tocar todos os instrumentos, pode fazer o barulho que for, eu não vou me dobrar. E assim também Daniel. E é isso que Deus faz, meu irmão. Aquele fogo não os consumiu, mas quando Nabucodonosor, ele viu, Nabucodonosor, né? Pelo amor de Deus. Viu 4 homens, ele ficou perplexo, por quê? Ele só lançou 13, e os que lançaram eles ainda morreram, porque tamanha era a temperatura daquela fornalha. Mas ele estava vendo 4 homens caminhando dentro da fornalha. Meu irmão, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Porque quem não negocia a verdade, meu irmão, ele será amparado por ela, ele será sustentado por ela. Ele receberá os benefícios da promoção da verdade, porque aqueles homens, eles não se tornaram mais os mesmos, depois daquele posicionamento. Então, existem muitas propostas que vão tentar te seduzir, tentar nos seduzir para nos roubar do propósito. E o propósito é nos manter firmados na verdade, santificados na verdade, que é Cristo. É sermos um com Ele, em intimidade, em relacionamento. Meu irmão, porque é isso que vai nos sustentar no dia bom e no dia mau, no dia da falta e no dia da bonança, no dia onde eu vou estar transbordando de bênçãos. Então é isso que vai me dar o equilíbrio, porque ambos as extremidades me colocam na ponta. E é o Espírito Santo que vem nos trazendo a sobriedade. Então, meu irmão, eu comecei aqui falando de morte, que eu estava morto, que eu estava sonolento, talvez que eu estava ali num processo onde eu não estava enxergando muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida, muitos posicionamentos que eu não tinha, muitas coisas que eu precisava fazer, mas não fazia, muitas pessoas que eu precisava tocar, mas não tocava. E aí, meu irmão, através da palavra, o Senhor, Ele foi nos trazendo essa vida, essa clareza, essa assertividade, nos conduzindo para o propósito. Talvez o meu posicionamento naquele tempo era de eu estou dentro, eu me sinto dentro, eu estou dentro. Mas talvez com muitas características de pessoas que estavam lá fora. Havia me convertido, mas ainda não havia me santificado. Porque o processo de conversão é um, de santificação é outro. A conversão nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo da gente. E quantas pessoas que, meu irmão, muitas vezes nós conhecemos, ou talvez nós até fomos, ou somos, ou temos características semelhantes. Estamos na igreja há tantos anos e temos características que nos reprovam, que não nos trazem semelhança com Cristo. Nós temos um caráter totalmente desaprovado por Ele, porque não estamos na verdade, firmados na verdade, não estamos firmados no fundamento, que é Cristo. Então, o Senhor, Ele tem nos trago nesses dias aqui, meu irmão, porque Ele quer te levar a um outro tempo, a um outro nível de intimidade. Ele quer te conduzir para que você, meu irmão, veja o que você nunca viu, ouça aquilo que você nunca ouviu e venha pisar em lugares onde você nunca pisou, cumprindo uma missão, cumprindo um propósito. Ele já liberou essa unção. Como diz o meu amigo pastor Jean, já está aqui, taxiando sobre este lugar. Nós vemos aqui movimentações proféticas e nós temos experimentado isso nesses dias. O avanço da igreja do Senhor, que não vai se mover por um CNPJ, não é o reino dos seus, é o reino dos céus.
Nós não estamos aqui buscando uma titularidade, buscando holofotes, buscando troféus. Não, meu irmão, porque nós temos o entendimento que aqueles que carregaram a verdade foram uma ameaça para o sistema, foram uma ameaça para aqueles que gostam de viver na corrupção, que gostam de viver na desonestidade, que gostam de viver na mentira. Quem anda na prática da verdade, meu irmão, se torna uma ameaça. Jesus, ele fala, olha, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então pare de ficar buscando um conceito filosófico para definir verdade, porque a verdade é Jesus. Ele é a verdade que nós precisamos, meu irmão. E uma vez que Ele está em mim, eu estou nele, meu irmão, eu não vou ser enganado por qualquer mentira, por qualquer falácia. Porque o diabo, ele é especialista em nos lembrar dos nossos pecados, dos nossos erros e lançar a gente em rosto, e lançá-los eles em nosso rosto. Mas sabe o que quebra o elo do pecado, meu irmão? O arrependimento. É o arrependimento. Nós estamos aqui, não significa que nós não somos pecadores. Mas uma coisa nós procuramos fazer todos os cultos. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus maus pensamentos, das minhas práticas que não te desagradam. Senhor, não permita que eu venha cair no mesmo buraco 2 vezes. Não permita que eu venha cometer erros velhos em anos novos, em dias novos. Não permita, Senhor, que eu continue com as mesmas atitudes em tantos anos. Eu quero ser transformado. Porque arrependimento não é quando eu choro, é quando eu mudo. E isso vai fazer a total diferença nas nossas vidas. Para que nós não venhamos viver aqui como um crente morno. Como crente chuchu. Quem é o crente chuchu? Que não tem gosto de nada. Embora eu goste de um chuchu com limãozinho, cebolinha, é bom demais. Que nós não sei, eu já começo a lembrar dos tipos de crente. Nós não vemos ser como o crente chiclete. Como que é o crente chiclete? Ele mastiga a palavra, mas nunca engole. Então, meu irmão, que nós não venhamos ser como crente carroça, só vem se for puxado. Né? Crente carroça. Meu irmão, que nós sejamos daqueles que o corpo eclesiástico, isso eu não me refiro somente aqui à igreja, mas cara, ninguém aguenta caminhar com fulano, porque ele quer pregar um dia no presídio, ele quer pregar na rua, ele quer cantar ali, ele quer tocar a pessoa, ele vai no culto no lar, ele vai ali, é tantas movimentações que é difícil acompanhá-lo, é difícil ter tempo e força para acompanhá-lo. É melhor do que aquele que a gente tem, vem irmão, vai ser bem, vamos pro retiro, pelo amor de Deus, o camarada tem dinheiro, não, vamos para cá, só vai se for puxar. Não falo só do retiro, mas é tantas movimentações que nós venhamos nos despertar, meu irmão, para proclamar a verdade, porque essa verdade ela precisa estar em mim. Meu irmão, se essa palavra fosse tirada de nós hoje, quanto dela teria em nós? O quanto dela teria em nós? O quanto você já aplicou na sua vida? Eu tenho uma certeza, meu irmão, se você colocar em prática, vai dar certo, vai fluir, vai acontecer, você vai viver resultados sobrenaturais no seu ministério, na sua casa. Meu irmão, que nós não venhamos ser como o jovem Eutico, estar dentro, mas olhando para fora e desejando aquilo que todo mundo está fazendo. Não, o que dá certo mesmo é o que todo mundo está fazendo. Mas a gente não foi somente chamado para dar certo, a gente foi chamado para produzir frutos. Diga glória a Deus. 1 João capítulo 2, verso 15, do 15 ao 17, diz assim, o apóstolo João, ele fala assim, olha, não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Não está projetado aqui. Então, meu irmão,
Qual é a instrução aqui? Não ame esse mundo, não ame. Porque muitas coisas nos encantam, sim ou não? Meu irmão, toda tecnologia, cada carro, cada coisa, os aviões, os jatos, tanta coisa nos atrai. Mas o que o mundo de fato ele oferece como essência, meu irmão, é o desejo intenso por prazer físico. E cada pessoa que se entrega nesse desejo ardente, meu irmão, tem se autodestruído. Entra num relacionamento, sai, entra em outro, sai, e sem assertividade. E enquanto muitas pessoas estão na sua vida ali com aquilo que não é para ser, vai estar dando aquilo que de fato é para ser. Eu vou passando tempo ali com uma pessoa que Deus não tem para mim, e enquanto eu vou vivendo dessa maneira, eu vou estar dando aquilo que de fato Deus tem para mim, a promessa vai se distanciando. Então, quando eu vou fazendo aquilo que Deus não tem para mim, eu vou fazendo aquilo que Deus não tem para mim, eu vou estar dando aquilo que de fato Ele tem para mim. Enquanto eu vou me baseando naquilo que o outro está fazendo, eu vou deixando de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, é uma unidade do corpo. Meu irmão, não são todos que têm a mesma função. E não tem função mais honrosa do que a outra. A questão é, meu irmão, todos trabalhando juntos para o funcionamento do organismo, para que haja um fluir, para que haja a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, diga amém. O mundo ele oferece o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Sabe? Eu quero, de fato, vencer no mundo ou vencer o mundo como Cristo venceu. Eu posso sim, não é pecado eu vencer no mundo e ter muitos bens e ter muitas posses, mas, meu irmão, ainda o primeiro chamado do Senhor, o melhor, o propósito é nós vencermos o mundo como Cristo venceu, através da fé, através da mensagem que o Pai direcionou a viver. Então o Senhor ele está nos chamando para nós vivermos, meu irmão, em realidades espirituais, para que nós tenhamos um discernimento espiritual. Jonas Madureira diz assim que se Cristo não for o Senhor da sua mente, pode ter certeza que a sua mente terá um outro Senhor. O maior campo de batalha hoje, meu irmão, que um cristão pode enfrentar é na sua mente. É na sua mente. Onde nós precisamos ser intencionais até mesmo nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações, meu irmão, vão gerar bênçãos ou maldições, resultados ou frutos, consequências, ou uma colheita de grandes frutos. Então entenda que o Senhor ele precisa ser o Senhor da nossa mente. Ele precisa ser a verdade em nós, absoluta. Antes de nós nos tornarmos o ramo que dá muito fruto, nós precisamos ser limpos, podados pelas mãos do agricultor, que é o Senhor. Então, o Senhor ele está nos purificando, o Senhor ele está nos limpando, o Senhor ele está nos transformando, para que nós venhamos dar frutos. Amém? O Senhor ele tem nos chamado para viver nessa verdade. O Senhor ele tem revelado diante de cada mesa, diante de cada relacionamento. Em 1 João capítulo 3, verso 18 e 19, diz assim: olha, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstramos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Quando nós, meu irmão, evidenciarmos a verdade através da nossa prática, o amor através da prática, nós vamos saber que pertencemos à verdade. A verdade é Jesus. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus.
Meu irmão, a nossa vida ela é pautada na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. O Eutico que estava lá ouvindo a verdade por tanto tempo, ele caiu, ele adormeceu profundamente e caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Olha só, meu, que tragédia. Num culto onde estava sendo proclamada a verdade, onde estava ali o apóstolo Paulo com um único desejo: eu vou viajar amanhã, eu vou embarcar. E o apóstolo Paulo, ele ia por tantos lugares, e diante de tantas perseguições, naufrágios que ele viveu, meu irmão, e prisões que ele passou, talvez não fosse possível retornar para aquele lugar para proclamar a mensagem para aquele povo. Então por isso estava ficando extenso o sermão. E assim é. Quantas vezes nós falamos: irmãos, qual é a verdade que Jesus ele deixou? Quando Jesus ele estava subindo ao céu na ascensão, os discípulos olhando para ele: meu irmão, qual que foi a mensagem recebida? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Ele é a verdade absoluta, ele voltará. Ele vai governar, meu irmão, com justiça. Esse mesmo Jesus que subiu, meu irmão, como nós declaramos ontem, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade que nós precisamos viver e ter a clareza e a consciência disso todos os dias. Só que, por tantos anos terem se passado, e eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi esse sermão, Jesus vai voltar, talvez eu tinha os meus 6, 7 anos, que eu consciente dessa mensagem. Só que, meu irmão, tantos anos se passaram, mas eu creio, meu irmão, que ele vai voltar. Muitos que estavam dentro, ou estavam com um pé dentro, outro fora, estão sonolentos hoje, e talvez caíram, estão mortos hoje, porque já não acreditam mais que Jesus vai voltar, não acreditam mais que Jesus ele é a esperança, que Jesus ele une pessoas, une propósitos, que ele manifesta-se em amor, em graça, em justiça. Muitas pessoas estão condenando a igreja. Hoje nós abrimos o TikTok e vemos discursos: é por isso que eu saí da igreja, é por isso que eu saí, é por isso que eu abandonei, é por isso que eu desisti, é por isso, porque na igreja tem pessoas assim, tem pessoas assado. Nós somos a igreja, nós somos a igreja do Senhor, meu irmão, e nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com as lamparinas acesas. O mundo frustra tantas pessoas todos os dias, tanto que pessoas não têm aguentado a pressão de se entregarem ao desejo ardente pelo prazer físico, ao orgulho das realizações e bens. Isso já não satisfaz, isso não traz satisfação. Não vai, é aquilo que ele oferece. Mas o Evangelho, meu irmão, nos oferece uma cruz para nós carregarmos, uma vida para nós negarmos a nós mesmos, mas também ela oferece uma glória que não se compara a nada que essa vida pode nos oferecer. Meu irmão, o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que o Senhor ele vai revelar. Então continua caminhando na verdade, continua se consagrando na verdade, continua vivendo na verdade, continua andando na luz como o Senhor na luz está, tendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem. Eutico agora caiu, morreu durante o sermão. Meu irmão, Max Lucado ele diz assim: olha, existe alguém aí que é como você era, e essa pessoa precisa saber o que Deus pode fazer, sabe, que está numa condição de morte. Existem muitas pessoas que hoje elas têm atitudes como as nossas de 10 anos, 15 anos atrás, e elas precisam conhecer o Deus que transformou as nossas vidas.
precisa conhecer o Deus que realizou uma transformação nas nossas características, que nos fez nascer de novo, que libertou do vício, que libertou de práticas que eram horríveis, e que hoje nós podemos se deparar que nós mesmos somos um milagre, um testemunho. Aleluia! Eu glorifico ao Senhor, porque a história não termina aí. O apóstolo Paulo, ele desce, ele inclina-se sobre o jovem e o abraça. E sabe o que ele diz para aqueles que estão assistindo tudo aquilo ali? Porque quando isso acontece, meu irmão, é um terror, é uma tragédia. Imagina, poxa, o Senhor não está guardando, começa-se tantos questionamentos. Por quê? Talvez eu tivesse um parente ali no culto, uma mãe, uma irmã, e aí o desespero começa. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, não se desesperem. Disse ele, o rapaz está vivo. Como assim? Acabei de falar que o rapaz caiu de 3 andares, uma altura de 3 andares e morreu. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. E Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer, meu irmão, e depois partiu. Olha só, deu uma emoção ali para aquele culto, a morte daquele jovem. Porque aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam sonolentos, meu irmão, acordaram. Talvez estavam chorando pela morte, mas o apóstolo Paulo, ele chegou, abraçou, desceu. E a vida que traz a verdade, meu irmão, ressuscitou a vida daquele jovem. Ele o abraçou e falou, não se desesperem, ele está vivo. Voltaram para o culto. E eu creio que existe uma volta para aqueles que estão sonolentos. Existe uma volta para aqueles que caíram. Eu glorifico ao Senhor pela sua vida, que está aqui essa noite. Mas existem muitas pessoas que nós conhecemos, que era firme, que caminhava, poxa, que era uma bênção, que pregava, que cantava, que se entregava profundamente. E foi ficando sonolento com o passar dos anos. Foi ouvindo a mensagem, mas a mensagem já não foi se renovando dentro dele. A mensagem, a palavra, ela se renova todos os dias. Mas ela precisa se renovar dentro do meu interior, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Ela precisa encontrar um acesso aqui. E muitas pessoas foram caindo, estão sonolentas. E existem tantas pessoas que já estão gritando, morreu esse aí. Já não tem mais jeito. Existem pessoas que eu conheço que eu olho hoje e falo, Senhor, tem misericórdia. Meu tio era um deles, que eu falei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas o Senhor, Ele tem o poder de ressuscitar através da verdade. E conhecerão a verdade os libertará. Então, meu irmão, não existe nada impossível para o nosso Deus, não existe nada que Ele não possa realizar. Não existe pessoa que Ele não possa libertar, não existe doença que Ele não possa curar, não existe escuridão que onde Ele chegar com a luz, que ela não seja ofuscada. Então, meu irmão, que nós sejamos a luz desse mundo, pautados no fundamento da verdade, que é Jesus. Que você seja um com Ele, que nós sejamos um com Ele. Ah, meu irmão, a verdade, ela muitas vezes ela pode abrir dentro de nós uma ferida, mas ela também cura, porque o médico, quando ele descobre que tem uma célula cancerígena, ele precisa abrir, ele precisa eliminar completamente aquela célula. Muitas vezes a gente precisa de cirurgia radical, precisa abrir o nosso interior, para que o Senhor extraia aquilo que não presta, aquilo que não é bom. E que o Senhor, nessa noite, Ele possa encontrar em nós essa disposição de nos lançar na mesa e falar, Senhor, remove de mim todas as características, tudo aquilo que não vem do Senhor, porque eu quero viver na verdade, eu quero viver na luz. Eu quero viver na luz.
E por você viver na verdade, pode ter certeza que muitas propostas vão vir para você se corromper, para você se desviar, para você dar um jeitinho. Não, irmão, ande na verdade. Ande na verdade. Ande na verdade, ande na verdade. Não negocie, não negocie. Porque a mentira nos traz uma paternidade. A verdade também. Então, se você caminhar na verdade, o Senhor estará com você e você será respaldado em tudo aquilo que você fizer. Amém? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.